Esta ferramenta foi criada por Hélio Couto. Esta é uma ferramenta muito poderosa. Esta ferramenta nunca deve ser ouvida quando se está dirigindo um veículo ou operando uma máquina que exija total atenção. Deverá ser ouvida através de um fone de ouvido, pois a direção dos ouvidos deve ser respeitada. Isto é, a história do ouvido esquerdo deve ser ouvida pelo esquerdo, e da mesma forma com a história do ouvido direito. Você escutará várias histórias simultaneamente nos dois ouvidos. É indiferente se você prestar atenção nas histórias, tanto em um ouvido ou em outro. As histórias foram criadas para o inconsciente, sendo perda de tempo tentar entendê-las. Não há necessidade de prestar atenção ou sequer de estar acordado enquanto escuta esta ferramenta. Seu efeito é cumulativo, isto é, quanto mais se escutar, mais forte o efeito será. Seu subconsciente selecionará exatamente quais sugestões e histórias aproveitará e usará para o seu benefício, ignorando as demais. É indiferente se você estiver relaxado ou não enquanto escuta as histórias. Evidentemente, o relaxamento tem por si só uma enorme importância. Você poderá fazer qualquer coisa enquanto escuta as histórias, com as únicas exceções de dirigir um veículo e operar uma máquina de precisão. Isto permite que você continue com sua vida normal enquanto se programa ouvindo estas histórias. Deixe que seu subconsciente dirija o processo e decida que reações você terá, enquanto ouve as poderosas histórias de transformação pessoal. Estas transformações são muito sutis e talvez você não perceba de início o que está acontecendo. Mas, quando você precisar dos novos comportamentos, novos sentimentos, novas sensações, novos pensamentos e novas atitudes, elas estarão lá com toda certeza. Isto vai acontecer de acordo com um ritmo definido pelo seu subconsciente e que é o melhor para você. Tenha confiança no processo, pois você vive num universo sustentador e amoroso. Flua junto com o processo e deixe as transformações acontecerem calma ou rapidamente, de acordo com a sua essência. Você vai aprender coisas muito importantes, um conhecimento muito sutil que só os campeões têm. Esta ferramenta fará uma diferença fundamental na sua vida. Seu subconsciente vai escolher quais sugestões e quais histórias vai usar para o seu benefício. Este novo conhecimento passará a ser automático e espontâneo, o que lhe dá grande segurança e poder. Você sentirá uma alegria enorme quando perceber claramente o poder que estas ferramentas podem lhe trazer em todas as áreas da sua vida. Com certeza, será uma surpresa para você saber que tal poder estava adormecido dentro de você sem utilização. Na sua mente reside um poder infinito. Utilize esta capacidade de forma benevolente para si e para todos os demais. O conhecimento adquirido com esta ferramenta será utilizado apenas para fins positivos e benevolentes. Lembra-se quando sua mãe, sua avó ou alguém lhe contava histórias infantis? Pois não eram histórias tão infantis assim. Elas encerram um tremendo poder de transformação. Elas são metáforas, a linguagem do inconsciente. Elas moldaram a sua vida até agora. A partir de hoje, você tem a escolha de decidir que histórias quer ouvir e, portanto, moldar a sua vida da maneira que quiser. Tudo que você aprender será automático e espontâneo. Você não terá de fazer nenhuma força para aproveitar e usar este conhecimento. Em uma grande cidade, vivia um homem que procurava solução para os seus problemas. Já havia tentado de tudo
sem conseguir resultados. A cada dia, suas preocupações, sua ansiedade, sua angústia, tristeza e desesperança aumentavam. Não via mais solução para os seus problemas. Estava nesse estado de espírito quando soube que um grande circo havia chegado à cidade. Pensou em se distrair um pouco para aliviar suas preocupações. Comprou um bilhete e entrou no circo. O circo tinha uma lona imensa e acolhedora. Imediatamente, o homem sentiu-se protegido e confortável. O circo estava muito iluminado, com luzes de todas as cores. Estava lotado e as pessoas pareciam se divertir muito. Muitas crianças tinham ido àquela sessão e seus olhos brilhavam de satisfação com as peripécias dos palhaços, que provocavam grandes gargalhadas do público. Era um espetáculo que dava muita alegria e satisfação. Quase que imediatamente, o homem esqueceu seus problemas e entrou no clima do espetáculo. Os palhaços faziam grandes brincadeiras com um casal de chimpanzés, que também pareciam se divertir muito. A cada ação bem-sucedida, os chimpanzés davam risadas e batiam palmas. Davam cambalhotas, andavam de bicicleta, jogavam bola e coisas assim. As crianças riam gostosamente de tudo que os chimpanzés faziam. As crianças viviam a vida intensamente e sabiam tirar o melhor dela. Os pássaros cantavam alegremente do lado de fora do circo. O homem pensou: preciso recobrar a sabedoria das crianças. Depois vieram os malabaristas com suas argolas, bastões e tochas em fogo. O homem estava muito tranquilo, apreciando tudo. Mas de repente lembrou-se da sua infância e das histórias de sua mãe. Quando eu era criança, a mãe levava o menino para passear ao lado da cama de minha mãe, que atravessava ouvindo suas histórias. Era um rio bem largo e muito do seu tempo de juventude. As águas passavam lentamente, tido uma juventude maravilhosa. A mãe muitas experiências fascinantes. De ficar na margem, bem perto da água, observando pessoas muito importantes, principalmente muitos pescadores vinham se distrair à sua margem. Mamãe sempre viajava de trem, andavam pela margem, os trens exerceram uma enorme fascinação ao lado do rio. Passeavam no parque, eu e meu irmão menor gostávamos de grandes árvores que acordávamos das margens à noite, produzindo sombras que protegiam. Se deixassem, passaríamos a noite brincando. Era uma temperatura muito agradável para passear. Neste local havia pouco barulho e o silêncio era muito agradável. Tínhamos um entusiasmo e uma energia impressionante. A mãe e o menino nunca nos cansávamos conversar sobre muitos chateados interessantes coisa. Ao mesmo tempo, era uma coisa a natureza exuberante, cheio de aventuras para descobrir. Ela ficava num vale a vida, extremamente bonito e pacato. Quando chegava a noite, eu e meu irmão íamos para o nosso quarto, um grande divertimento conversando sobre as nossas brincadeiras, contando histórias engraçadas fazer no dia seguinte, que já haviam acontecido, então mamãe ou estavam acontecendo na cidade com os seus habitantes. Deixar passar um quando vinha um balão de cidade, e isso era motivo para mobilizar a cidade que ela fazia. Eu sentia muita segurança e excitação. Mamãe dizia: eu e meu irmão menor, vocês brincaram o dia inteiro, brincar, e ainda estão que acordávamos até a Será noite. Que não estão cansados? Se deixassem, passaríamos a noite brincando. Nós estamos muito contentes de estarmos vivos para brincar um entusiasmo e uma energia impressionantes. Nós nunca nos imaginávamos viver interessante e maravilhoso por alguma coisa. Obrigado pela nossa vida, mamãe. Era uma coisa nós adoramos quando você conta histórias para nós, para descobrir. Conte mais uma, mamãe. Daquelas de um herói que ajuda e salva as pessoas oprimidas. Quando chegava a noite, vou contar. Eu e meu irmão íamos para o nosso quarto. É uma história complicada. Ficávamos conversando sobre as nossas brincadeiras e o que iríamos fazer no dia seguinte. É uma coisa relativa. Então mamãe vinha nós podemos manipular o tempo de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. No futuro vocês vão entender o que ela fazia. Viver experiências maravilhosas. Andar no carrossel. Quando o circo chegava, fazia muito tempo atrás, pelas ruas principais, existia uma senhora para chamar a atenção do povo, que tinha uma fascinação enorme pelo conceito de animais, provocando alvoroço nas crianças, para tentar entender como funcionavam para ir ao tinha lido
que o subconsciente funciona ursos, fora do tempo, tigres, do espaço, leões, aquilo para ela cavalos, era muito intrigante, e outros animais. Limpar o sótão da casa. Sentia-me bem. O menino gostava muito de animais, funciona o tempo, e sempre os tratava com todo carinho. Era uma sucessão de momentos. O menino morava numa ela pensava que entendendo essa mecânica com porões que reproduziam, ela conseguiria desvendar o mistério da vida. Lá isso para ela era muito importante. Com seus irmãos menores. Sempre tinha alguns animais para criar. Era um grande divertimento para os dois passearem pelo rio, galos e contando histórias engraçadas. Era um enorme prazer já para ele cuidar dos animais. Ou estavam acontecendo na cidade. Ele precisava ir ao porão, pegar os ovos que as galinhas botavam. Vinha um circo até a cidade. As galinhas trabalhavam. Isso era um motivo para mobilizar a cidade toda. Era bem grande. Energia e excitação. Parque do Riso. Cidade da Criança. Toda vez que as galinhas punham um chegava, elas faziam uma passeata pelas ruas principais para chamar a atenção do povo. O menino achava que era de alegria. Traziam jaulas com animais, provocando alvoroço nas crianças. As galinhas eram muito espertas, muito excitadas para ir atrás delas para brincar. Sempre traziam ursos, tigres, relógio, leões, cavalos muito velozes e outros animais. E ele se esforçava muito para alcançar. Como é isso? O tempo é tão importante assim. Ele e seus irmãos montavam quando nós uma espécie de teatro. Nós nem vemos o tempo passar. Chamavam todos os garotos pessoas da vizinhança que dizem que o tempo não passa às suas sessões. Isso é que é a relatividade. Andar depressa, excitada, chegar descoberta, roda gigante. Em uma noite, a senhora sonhou que estava nadando com golfinhos. Você está percebendo com calor agradável. As pessoas têm uma percepção completamente diferente do mesmo momento no tempo. Eles são animais maravilhosos. Nós somos uma expressão do Criador no tempo e no espaço. São muito inteligentes. Por isso, duas pessoas usam toda a sua capacidade para aprender o tempo de maneiras completamente diferentes. Existem várias técnicas para programar seu futuro fora do tempo. Bem para as pessoas. Com o passar do tempo, eu lhes explicarei tudo isso. E adoravam carregar as pessoas maneira com eles. Eu ensino vocês. Foi um sonho vocês devem ensinar os seus filhos. Seguir a intuição de representar e fazer mágica. Fluía lentamente o que viam nas suavemente naquela cidade do interior. Um mágico famoso. As pessoas tinham muito tempo para pensar, muito felizes, refletir, divertir e meditar sobre si mesmas e sobre a vida. Para valer. Empurrar a eles era deslumbrante. Parque de diversões. Brinquedos favoritos. A senhora percebeu queriam que a noite quanto mais logo passava, mais ela tinha interesse por esse assunto. Tinha uma energia enorme que podia para entender isso. Estava sempre com livros nas mãos sobre os mais variados e alegria dos meninos. E principalmente a cidade era relativamente mecânica quântica. E para eles parecia ser uma imensa metrópole. Ler muitos livros. Andar nos gostavam de representar e fazer mágicas, imitando o que viam nas histórias em quadrinhos da cidade sobre um mágico famoso. Descobrir todos os seus segredos. Muito felizes, divertindo as outras crianças. De conhecimento era riam para valer. Riso. A vida para eles era deslumbrante. Sempre excitados, brinquedos perspectivas de novas descobertas. Queriam que a noite passasse logo para continuarem natural de ser. Eles tinham uma energia enorme e inesgotável. Sempre que recorda aqueles momentos perplexos, sente a mesma energia e alegria e excitação daqueles tempos. Tinha descoberto isto lhe traz de volta. Os físicos eram um grupo de pessoas mesmo estado de extremamente inteligentes. Estavam descobrindo como o universo brincadeira funcionava. De roda. Isto para ela, o menino era fundamental de assistir. Ela tinha uma vontade enorme com comediantes e palhaços. Seu papel nele. O menino dava gostosas experiências maravilhosas e fazia até a chorar de tanto rir. Carrinho de brinquedo. O menino tinha uma vida muito todo boa. Dia ela reservava um tempo para meditar sobre ao máximo a vida. Em uma noite a senhora sonhou. A senhora tinha vários cães com golfinhos, gostava de brincar de sol com eles, calor agradável, e afagar seu pelo forte e suave muito com os golfinhos. Ficava um bom tempo conversando e brincando com os cães, que adoram brincar com as pessoas. Eles retribuíam generosamente. Usam toda a sua capacidade para aprender e viver numa outra mais intensamente. A senhora sonhou que estava dando banho. A senhora nunca imaginara e ficava horas massageando bem para as pessoas. Até que ela estivesse totalmente relaxada e adoravam carregar as pessoas muito bem para ela. Foi um sonho maravilhoso e feliz. Mas era a senhora resolveu que sonharia de novo com os golfinhos. Sempre que quer mudar de senhora tinha vários cães. Procura pensar de nos momentos com eles alegres e afagar seu pelo forte e suave. Ficava um bom tempo conversando e brincando com os cães. Brincar de pegar. Retribuíam generosamente outra coisa toda que também os deixava muito felizes.
era ir a um Uma parque noite de a senhora diversões sonhou que de uma estava cidade dando banho vizinha. numa vaca. Como era uma E cidade ficava horas turística, massageando a o vaca parque nunca até saía que ela de lá. estivesse totalmente relaxada. Alto da montanha. Esse sonho fez Muitas muito bem vezes para ela. iam lá de A bonde, senhora não que sabia ligava por quê, as duas cidades. mas era o que sentia. Isto também era motivo Nesta de época, imensa o menino alegria. já havia ganho um O relógio bonde era do seu aberto pai dos dois e lados, estava muito orgulhoso permitindo do que a seu brisa os presente. tocasse, Gostava de forte cumprir os todos os seus compromissos na hora marcada montanhas e nunca vales se atrasava. e nuvens. Organização. Nesta época, o menino já havia um relógio do seu pai. O relógio permitia estava que muito ele orgulhoso controlasse o do seu seu tempo, presente. podendo fazer Gostava tudo o que de ele queria. cumprir todos os seus Quando compromissos, percebia que ia se na hora atrasar, marcada, ele nunca procurava se agir atrasava. com mais rapidez. Organização. Avenidas e círculos. Esta senhora gostava Levantava-se muito de bem se cedo para divertir, ir à escola, limpar e e ia arrumar a caminhando casa. alegre e feliz para a aula. Mantia-se sempre bem vestida e Ela havia aseada. descoberto que meditar Muita luz. é uma ferramenta extremamente Estava poderosa sempre muito bem para arrumada e influir bonita. e descobrir A como senhora funciona o percebia tempo. que à medida que o Na tempo ia verdade, passando, quando ela meditava, ficava mais ela feliz. saía fora do fluxo natural do tempo. A cada dia, Esta ela senhora ficava gostava mais muito feliz de se divertir, limpar mudar e as arrumar a ideias. casa. Era incrível, Mantinha-se mas sempre era bem verdade. vestida e asseada. Ela não conseguia Muita entender luz. isto. Talvez Estava fosse sempre muito função bem do seu arrumada e interesse bonita. pela leitura. A senhora Talvez percebia pelo trabalho, que à medida que o tempo talvez ia pela passando, meditação, ela ficava mais talvez feliz. pelos exercícios A físicos. cada dia ela ficava Talvez mais pela sua feliz. alimentação natural, Mudar as balanceada. ideias. Não sabia. Bolas e O que palhaços. sabia era que ela amava Chimpanzés muito viver. brincando. O relógio Era incrível, permitia mas era que verdade. ele controlasse o seu tempo. Ela não conseguia podendo entender fazer isto. tudo o que ele queria. Talvez fosse em função do Quando seu interesse percebia pela que ia se leitura. atrasar, Talvez ele pelo procurava trabalho. agir com mais Talvez rapidez. pela meditação. Talvez Avenidas pelos e exercícios círculos. físicos. Talvez Levantava-se pela bem sua cedo alimentação para ir à natural e escola balanceada. e ia caminhando alegre sabia. e feliz para a aula. O que sabia era Quando que ela fez um amava ano de muito idade, viver. Ganhou 51 Manual de utilização brinquedos, da máquina. o que o deixou literalmente Parecia que ainda era extasiado criança, de prazer pela ao maneira abrir como os via a vida pacotes. e gostava de viver. Riso. Ela estava vivendo Quando o melhor chegava no momento parque, da sua vida. Logo ia até o A carrossel senhora e percebia brincava nele que estava por um criando longo a sua vida de acordo Adorava com seus dar pensamentos voltas em círculos e sentimentos. sentado nos cavalos Quando ela do descobriu carrossel. isto, foi motivo de Saltar enorme de satisfação paraquedas. para ela. Andar na montanha Comandar. russa. Liderar. No parque Ir havia em um frente. cinema tridimensional. Ela não com cabia em várias si de telas. tanta alegria. Isto dava Ela uma entendera impressão que a sua vida extremamente era realista o que ela sobre queria os assistentes. ou seria o que quisesse. Ela estava Bastava vivendo o pensar melhor que momento aconteceria. da sua vida. É um poder A total. senhora percebia que A senhora estava tinha criando a sua certeza vida de que no de futuro acordo com os iria seus viver pensamentos experiências e sentimentos. cada vez mais maravilhosas. Quando ela descobriu isto, Não havia foi limite motivo para a de sua enorme realização. satisfação para ela. Espelhos mágicos. Comandar. A cartola Liderar. do mágico. Ir em frente. Só o que ela determinasse Ela não como cabia limite. em si de tanta Essa alegria. senhora não tinha Ela limites entendera para que o seu sua vida crescimento. Era o que ela Sempre queria, tentara se ou seria o que desenvolver quisesse. e evoluir de Bastava todas as pensar maneiras. que aconteceria. Corpo grande e É um magro. poder total. À medida que crescia, A senhora tinha e entendia certeza melhor de como que a no vida futuro funcionava, iria viver ela experiências de todas as maneiras cada vez possíveis mais maravilhosas. mudava seus pensamentos, Não havia seus limite sentimentos, para a sua realização. seus comportamentos e sensações, Espelhos para mágicos. adaptá-los de acordo com suas Só novas o que ela intenções determinasse e como planos limite. para o futuro. Essa senhora não tinha limites Mudar para a o seu vida diária. crescimento. Ela sabia que o pensamento Naquele dia, determina o futuro. ia passar um filme Passou a sobre dominar salto seus de paraquedas. pensamentos como um mestre. Felicidade. Controlar a Sempre própria tivera mente vontade de era saltar para de ela uma paraquedas, coisa normal e e o menino natural. ia realizar o seu sonho. Infinitas Já não possibilidades. sentia medo de saltar de Era paraquedas. sua prioridade máxima. Subiu sem Ela pensar mantinha no o foco foco vezes. mental constantemente Puseram-lhe voltado o para o paraquedas Criador. bem preso E Isso subiu no fazia avião. toda a diferença na sua Sonhar vida. como criança. Era uma vida A maravilhosa. decolagem foi e a perfeita. cada dia mais Ele adorava maravilhosa. viajar de avião. Explorar Dava-lhe a o sensação de grande crescimento pessoal. Sua mãe lhe dizia: A terra de é preciso cima ter parecia prudência muito diferente. e organizar tudo na vida Divertir-se cuidadosamente para como ter criança. sucesso. Principalmente seus o circo projetos chegou à mais sua importantes. cidade. Desde criança que ela gostava assim de ir que ao as circo. coisas funcionam. Era fascinante. Possibilidades Resolveu ir ao infinitas. circo e visitar a Nunca sala tome do túnel decisões do tempo. importantes Sem sem organizar organizar cuidadosamente cuidadosamente o antes. serviço e Isso é poder muito sair logo. importante. Comigo Lá no alto, sempre foi assim. ele conseguia e ver deu as tudo coisas certo. de uma outra maneira. Estude As cuidadosamente coisas os pareciam projetos, estar melhor livros organizadas e manuais. Existiam Organizar grandes tudo avenidas, primeiro. Estradas e caminhos. dia o circo que ele chegou nunca à sua tinha cidade. percebido. Desde criança, Infância. que ela gostava de ir Avião. ao circo. Era Navio. fascinante.
Resolveu ir ao circo e visitar a sala do túnel do circo. Ocupava um grande circo toda a casa para haviam caminhos que ligavam todas as atrações entre si. Nova. Tudo estava interconectado. Positivo. Procurava ver a sala da terapia do alegria, mas chegara a hora do salto de paraquedas. Amor. Saltou com coragem. Ela gostava muito de uma enorme sensação de poder. Era uma terapia para ela. Sentia-se imensamente feliz limpando e arrumando a casa. Beber água. Chegou ao circo, visita e foi direto para a sala do túnel do tempo. O bebê dava gostosas na sala e ficou observando os instrumentos e a decoração da sala. E sentiu total segurança a sala do amor desceu a sua queda suave e descobriu uma porta secreta. Sentiu enorme prazer em pisar na terra novamente. Empurrou a porta secreta e deu de cara com uma grande a explorar o mundo de uma nova forma, boquiaberta, bem prática e útil. O que é isso? Será que existe uma grande segurança? Será que é algo sempre nos sustenta para uma outra realidade? Será que o que vemos é uma ilusão? Riso. Ela queria descobrir a verdade de qualquer sentimento de profunda realização. Muito feliz realizar um sonho tanto que tinha desde criança. Estava tremendamente excitada, muito com a descoberta da grande máquina do abertamente. Controlar os pensamentos, sentimentos e comportamentos. Saiu do cinema totalmente satisfeito. Ele queria ver a máquina dava gargalhada do seu crescimento. Brincar com petecas. Apertou o volante e lançou-se com sede e foi beber água. As pessoas que mais procuram um lugar com sombra se lançam debaixo de uma árvore frondosa. Era uma sensação magnífica. Foi até a sala da terapia do riso. Exploração. As possibilidades da terapia do riso eram infinitas e que sua intuição dizia era necessário. E percebeu que aquele sentimento era muito especial. Antes de começar, fechou bem a porta secreta ser negativo. E começou a estudar a máquina. Viagem no tempo, oportunidade de passear de carro. E ela não perdia nenhuma oportunidade. Sua mãe lhe dizia crescimento e é preciso ter prudência e organizar tudo na vida cuidadosamente para termos sucesso. Principalmente seus projetos mais importantes. Voltou todos eles que as coisas funcionam. Só queria viajar na hora em que tivesse tudo sob controle. Mudei meus pensamentos. Primeiro precisava ler e entender o manual da máquina. Um mundo de novas possibilidades. Novas oportunidades, com atenção, novas sensações, novos comportamentos, novos pensamentos, carrossel, novos sentimentos, com imensas possibilidades a minha círculo sentado nos cavalos. Nunca tome decisões importantes, comandaram sem organizar cuidadosamente antes. Existia um manual do lado da máquina. Isso é muito importante. O título dizia: comigo sempre satisfaça sua curiosidade. Deu tudo certo. Vendo as coisas com outros cuidadosamente os projetos, muitas experiências novas e manuais maravilhosas. Organizar tudo primeiro. Feliz. Onde você manual com toda a atenção, você cria os seus objetivos. Pense bem perto da janela o que você pensa que é real para a leitura. É real. Sentou-se confortavelmente e começou a ler. Em seguida, foi à sala da viagem no tempo. À medida que sempre assistia aos pensamentos, túnel dos seus sentimentos, planejamento e do tempo e da vida, viajar no tempo era uma fascinação para ele. Aquela era uma enorme possibilidade de aprendizagem e era a viagem no tempo das pessoas. Naquela sala, a dor não contara para ninguém. Entravam e sentavam numa cadeira, o manual mostrava como usar a máquina. Organizar cuidadosamente os mostrava que apertando o volante, eu controlava os meus pensamentos, a senhora sentia que alguma coisa comandava uma parte de si mesma. Eu transformações agradáveis. Conforme seus pés pareciam saber, a máquina ia para o futuro, alguma coisa muito importante, de vez em quando aquela máquina precisava de manutenção. Essa era a razão de estar ali. E o pessoal do circo era eficiente. Quando deu por si, estava em outra sala do circo. Prudência. Sempre aproveitar a vontade de saltar de paraquedas. Eles limpavam a máquina e ia realizar os seus sonhos. As peças gastas. Já não sentia medo de saltar de paraquedas. Do construtor. Subiu sem pensar duramente na manutenção da máquina, o paraquedas, e nunca desistiu. Bem preso e subiu no avião. Sempre afirmavam: sonhar nós vamos conseguir. A decolagem foi conseguir. Ele adorava viajar de livros. Dava-lhe uma sensação de grande crescimento pessoal. Fecharam a porta da sala e ligaram a máquina. Sentiram um leve tremor e uma grande emoção. Correr o risco. Podiam ir para o passado ele conseguia para ver as coisas de uma outra maneira. Como usar a máquina. As coisas pareciam embora não entendessem o mecanismo. Existiam grandes avenidas, os projetos e caminhos antes de tomar decisões importantes. Infância. Era arriscado viajar no tempo.
Mas ele decidiu correr o risco de qualquer forma. E havia um caminho que ligava todas as atrações entre tranquilo e reparador. Tudo estava interconectado. Estava com pensamentos bons. Procurava e positivos. ver a sala da terapia do riso. O jovem tinha resolvido a hora ir do salto de até o paraquedas fim e ver qual era o limite da sua capacidade e habilidade. com coragem E sentiu uma enorme sensação de poder e liberdade. Tomar banho de banheiro, imensamente feliz, fazer uma massagem, beber água. Ele queria ver qual era o limite do seu crescimento. O paraquedas apertou o volante e lançou-se no total segurança quando ele amorteceu. As pessoas que mais crescem suavemente são as que se lançam no enorme prazer em pisar com prazer novamente. Era uma sensação magnífica embaixo da liberdade e exploração. Sentia grande segurança. Cuidar da máquina. Ele sabia que algo relaxar todo o corpo na nossa caminhada. A alimentação basta acreditar nisso. Frutas, legumes e vegetais. Preparar-se mentalmente para assumir o passado e sentiu que algo mudava dentro de si, um sentimento de profunda realização. A ciência tinha descoberto que isso era possível. Sonho que tinha desde telômeros controlam a nossa idade. Estava muito feliz. E é possível reverter abertamente. Olhou os relógios de divertimento e percebeu que os paraquedas voltavam para trás. Lançar-se muito depressa. Seguir as instruções dos espelhos mágicos. Comecei a olhar que vários espelhos. Sentia uma enorme onda de energia invadir seu corpo, meu corpo saudável e magro. Observava a mudança do tempo e do clima. Com o passar do tempo, conhece as respostas. Tudo ficava novo, era muito sentia-se voltando para a infância. Fui andando e vendo todos os florestas voltavam ao seu estado original. Era uma ferramenta poderosa de transformação. Eram maravilhosas transformações acontecendo. Um painel de controle. Ele nunca pensava que aquilo fosse possível. Depois, voltou ao presente com novas ideias, sucesso, novos pensamentos, alegria, novos sentimentos, novos comportamentos, novas atitudes e novas percepções, energia, potência. Vou conseguir os meus objetivos. Destemor. Pensou. Vou sempre investigar o futuro e explorar o tempo, esperando que acontecesse, para testar todas as minhas possibilidades. Não aconteceu nada. Chegou o momento que havia algo entrar no futuro. O espelho parecia ser um espelho normal. Gravado. Comecei a procurar os detalhes para descobrir a razão do espelho estar ali. De vez em quando, então que percebi que apenas a minha imagem estava no espelho. Isso era motivo para mobilizar a cidade toda. Era uma outra paisagem. Energia, felicidade, sorriso. Quando o circo chegava, prazer, fazia uma alegria pelas ruas principais. Era um lugar para chamar a atenção do povo. Um outro lugar. Traziam jaulas com animais, provocando alvoroço nas crianças, reflexo disso, que ficavam muito excitadas para ir. Lembra-se quando você era criança? Sempre traziam. Ficava muito tempo imaginando espelhos leões, como esse, cavalos, levava horas a contemplar todos os espelhos. Ler o livro com atenção. Estava muito surpreso quando chegava então a minha vida diária ia até o carrossel. Mudei meus pensamentos por um longo sentimentos. Adorava dar voltas novas possibilidades, sentado nos cavalos do carrossel. Novas sensações, comandar o navio, novos comportamentos, saltar de paraquedas, novos pensamentos, novos sentimentos. No parque havia um cinema com imensas possibilidades, com várias telas. Estudava uma impressão extremamente realista sobre os assistentes. Alegria. Naquele dia, ia passar um filme sobre salto de paraquedas. Divertir-se. Organizar os projetos antes de tomar decisões importantes. Sempre tivera vontade. Era arriscado viajar paraquedas. E o menino ia realizar o seu sonho de qualquer forma. Já não sentia medo de uma boa de paraquedas. Tranquilo e reparador, sem pensar duas vezes. Estava com pensamentos bons e positivos. De paraquedas bem preso, o jovem tinha subiu no avião. Até o fim, sonhar qual era o limite da sua capacidade e a habilidade foi perfeita. Luz. Ele adorava viajar de avião. Ele queria ver qual era o limite do seu crescimento. Apertou o volante, parecia muito, lançou-se no desconhecido. Divertir as pessoas que mais crescem são as que se lançam correr o desconhecido com prazer. Lá no alto era uma sensação magnífica de liberdade e exploração. As coisas pareciam estar melhor organizadas. Voltou ao passado e sentiu que algo mudava estradas e caminhos que ele nunca tinha percebido. Descoberto que isso era possível. Dormir telômeros controlam a nossa idade com os cães. E é possível reverter. O circo ocupava um grande circo. Olhou os relógios e haviam caminhos que ligavam todas as atrações para trás entre si. Muito tudo estava interconectado. Seguir as instruções procurava ver a sala da terapia. À medida que isso ocorria, mas chegara a enorme onda de energia a invadir o seu corpo e rejuvenescer. Espírito positivo. Observava a mudança. Saltou com coragem,
Com o e sentiu passar uma do enorme tempo, sensação de tudo poder ficava e novo, liberdade. e sentia-se voltando Sentia-se para a imensamente infância. feliz com o salto. As florestas voltavam ao Beber seu água. estado original. Testar os seus Trabalhar limites. duramente. O paraquedas Eram abriu-se maravilhosas silenciosamente transformações e sentiu total acontecendo. segurança quando Ele ele nunca amorteceu pensara a sua que aquilo queda fosse possível. suavemente. Depois voltou Sentiu ao presente enorme com prazer novas em ideias, pisar na terra novos novamente. pensamentos, novos Sentar sentimentos, embaixo da árvore, novos comportamentos, ouvir os pássaros, novas atitudes e novas sentia percepções. grande segurança. Estava Ele sabia pensando que nessas algo coisas sempre nos sustenta quando o na espelho nossa caminhada. começou a mostrar o que Basta estava acreditar imaginando. nisto. Percebi que Isso. era uma ferramenta de desenvolvimento Preparar-se pessoal. mentalmente para Imagens assumir o bem comando. guardadas no fundo do meu Pousou em subconsciente terra firme, vinham à com um tona e sentimento as de vi profunda claramente. realização. Realizar Comecei a sonhos que explorar tinha o mundo desde de uma criança. nova forma. Estava Bem muito prática feliz. e útil. Sorria Parecia que o espelho abertamente. era Uma ferramenta Foi um grande para aumentar os divertimento pensamentos e saltar os de sentimentos. paraquedas. É uma tela de Lançar-se no visualização mental desconhecido e emocional. Circo. Em seguida foi à sala da Espelho. viagem no tempo. Corrida. Sempre assistia Alegria. ao seriado Túnel Saúde. do Tempo. Dançar. Planejamento e metas. Procurar os fascinante seus e poderoso. limites. O que quero Posso viajar no imaginar tempo e virá para é mim. uma fascinação para ele. Luz. Vi enormes Ação. possibilidades de Risco. aprendizagem na viagem Crescer. no tempo. Desenvolvimento. Naquela sala, progresso. Havia uma cabine onde entravam e sentavam numa cadeira todos os com um dias. volante de comando. Podia ver todas as minhas Organizar possibilidades cuidadosamente de os crescimento projetos. e escolher a melhor Energia. para mim. Então, Conforme o que eu menos apertava esperava ou não, aconteceu. a máquina Minha ia para o imagem no futuro espelho fez um ou sinal para o para que eu passado. entrasse dentro De do vez em espelho. quando, Aquela passasse a máquina viver o que eu precisava de tinha manutenção. imaginado. E o pessoal Entrei do na circo minha imagem, era eficiente dentro quanto a do esse espelho, aspecto e vi o meu futuro prudência. desenrolar à minha frente. Aproveitar Calmamente. o tempo. Conforto, velhas árvores ficam novas. Eu controlava os meus pensamentos, Eles limpavam meus a máquina sentimentos e substituíam emoções as e peças comportamentos, gastos. seguindo Eu as controlava o meu instruções do futuro. construtor. Contei aos meus amigos, Trabalhavam e eles não duramente na acreditaram manutenção nessas da máquina histórias e nunca Fui com eles desistiram. até o circo e entramos Os na sala trabalhadores dos espelhos sempre mágicos. afirmavam, Nós "Mudar vamos conseguir. é agradável. Nós vamos conseguir. No lugar do espelho já não estudar havia bem os nada, livros. a não ser um cartaz Fecharam que a dizia, porta da sala e ligaram a virtude máquina. do comportamento Sentiram estranho do um espelho, leve tremor ele foi e levado uma para grande conserto. emoção. Podiam ir para Quando o era passado criança ou para o futuro. Gostava de ficar sentado Sabiam ao como lado usar da a máquina, cama de minha mãe, embora não ouvindo entendessem suas seus histórias de histórias. contos de fadas, organizar E do seu os tempo de projetos juventude. antes de tomar Mamãe decisões tinha tido uma importantes. juventude maravilhosa, com Era muitas arriscado experiências viajar no fascinantes, mas ele Quarto decidiu de correr dormir. o risco, conhecer De a qualquer pessoas forma. muito importantes, tinha tido uma boa Principalmente noite de artistas sono, famosos, tranquilo cantores e e reparador. atores. Mamãe Estava sempre com viajava de pensamentos trem, bons e Desde positivos. então os trens exerceram uma O jovem enorme tinha fascinação resolvido na ir minha vida, até o fim, brincar. e ver qual era o Eu e limite meu da sua irmão menor capacidade e gostávamos de habilidade. brincar desde que Luz. acordávamos até a noite. Limpeza. Se deixasse, Ele queria passaríamos ver a qual noite era o brincando. limite do seu crescimento. Magia. Apertou Circo. o volante e lançou-se no Palhaços. desconhecido. Animais, as pessoas que mais Chimpanzés. crescem são as que Tínhamos se um lançam no entusiasmo desconhecido e uma com energia prazer. impressionantes. Era Nunca uma nos sensação cansávamos ou magnífica de ficávamos liberdade chateados por e alguma exploração. coisa. O mundo Cuidar era uma da coisa máquina. deslumbrante e cheio Voltou de ao aventuras passado para descobrir. e Sentiu que algo mudava dentro Compreender de a si vida. mesmo. Tempo. A ciência tinha Quando descoberto chegava à noite que eu e isso meu era irmão possível. Íamos para o nossos nosso telômeros telômetro, ficávamos ficávamos conversando conversando sobre sobre as a possível nossas reverter brincadeiras isto e o que iríamos fazer Olhou nos no dia relógios e seguinte. percebeu que os ponteiros Então mamãe voltavam vinha para até seu atrás. quarto para nos cobrir. Muito depressa. Deixar passar o tempo. Seguir as instruções de do gás. livro. Era À muito medida que isso aconchegante o ocorria, ela fazia. Sentia uma enorme sentia onda de muita energia segurança com invadir isso. o seu corpo e Mamãe rejuvenescer. Vocês Observavam brincaram a o dia mudança inteiro do tempo e e ainda do estão clima conversando. com o passar do Será tempo. que não estão cansados? Tudo ficava novo. Mamãe, Sentia-se nós voltando estamos para a infância. muito contentes de estarmos As vivos florestas para brincar o voltavam dia ao inteiro. seu estado original. A vida é fascinante. Trabalhar Nós nunca podíamos duramente. imaginar como viver Era a maravilhoso imperiosas e maravilhoso. transformações acontecendo. Obrigado pela nossa vida, mamãe. Ele nunca pensara Nós que aquilo adoramos fosse quando você possível. conta histórias para nós. Depois voltou Conte ao mais presente, uma, mamãe. com novas Daquelas de um ideias, herói que novos ajuda e pensamentos, salva as pessoas novos oprimidas. sentimentos, novos comportamentos, Está bem, vou contar. novas atitudes, Mas só uma. e novas É uma história percepções, complicada, que trata Vou de viajar conseguir nos os meus meus objetivos. Você sabe que o tempo Pensou. é uma coisa relativa. Vou sempre Nós investigar, podemos manipular o explorar tempo o de tempo, acordo com os para nossos testar pensamentos, todas as minhas e possibilidades. sentimentos. No Chegou futuro, o o momento momento de de me entender concentrar no futuro. Viver experiências ficou maravilhosas. profundamente Gravado andar no no carrossel. subconsciente do jovem. Há muito tempo Porta atrás, secreta. existia uma senhora Quando na minha era cidade criança, a mãe tinha uma levava um fascinação menino enorme para passear pelo na conceito beira do do tempo. rio.
que atravessava a cidade física para tentar um rio bem largo e muito funcionava o tempo. As águas passavam lentamente, dirigindo-se para o mar do tempo e do espaço. A mãe e o menino gostavam de ficar na margem, bem perto da água, observando o fluxo da correnteza. Ela queria compreender como vinham se distrair a sua margem. A vida era uma sucessão de momentos. Andavam pela margem, acompanhando uma trilha do tempo que seguia ao lado do rio. Desvendar o mistério da vida. No parque à tarde. Isso, para ela, existiam grandes árvores ao longo das margens, produzindo sombras que protegiam do sol forte, energia e excitação. Era uma temperatura muito agradável para passear. Mamãe, como neste local, o tempo é tão importante barulho assim, e o silêncio era muito agradável. Nós nem vemos o tempo passar. Costumavam conversar. Existem pessoas que dizem que o tempo não interessantes. Ao mesmo tempo, que é relatividade, a natureza exuberante da cidade. Exatamente. Eu e meu irmão, menores pessoas, gostávamos de brincar desde que acordávamos até a noite. Momento do tempo. Se deixassem, passaríamos a noite brincando o Criador, no tempo e no espaço. Tínhamos um entusiasmo e uma energia impressionante. O tempo de maneira nunca nos cansávamos ou ficávamos chateados por alguma coisa. Para programar. O mundo era uma coisa deslumbrante e cheio de aventuras para descobrir. Tudo isso. Compreender a vida. Da mesma maneira que eu ensino vocês. Quando chegava a noite, eu e meu irmão íamos para o nosso quarto e ficávamos conversando sobre as nossas brincadeiras e o que iríamos fazer no dia seguinte. Intuição. Então mamãe vinha até nosso quarto para nos cobrir suavemente naquela cidade, deixar passar o tempo. As pessoas tinham era muito aconchegante o que ela fazia, refletir. Eu sentia muita segurança mesmas e sobre a vida. Quando o circo chegava, fazia uma passeata pelas ruas principais para chamar a atenção do percebeu que quando traziam jaulas com animais, mas evocando alvoroço nas crianças. Lia tudo que podia para excitadas para ir ao circo. Estava sempre com livros nas mãos, sempre sobre os mais variados assuntos. Tigres, principalmente leões, sobre física, cavalos e mecânica e outros animais. Curiosidade, sentia-me ler muitos livros. O menino gostava muito de animais e sempre os tratava com todo o carinho. Tinha descoberto que morava numa casa muito grande de pessoas extremamente inteligentes, exatamente a casa que ficava em cima. Funcionava. Lá ele se divertia imensamente com os seus irmãos menores. Ela tinha uma vontade enorme, sempre tinha alguns animais para criar. Seu papel nele. Felicidade, experiências maravilhosas e fascinantes. Galos e patos. Carrinho de brinquedo. Era um enorme prazer para ele cuidar dos animais. Reservava um tempo para meditar. Todo dia ele precisava ir ao porão à noite, pegar os ovos que as galinhas botavam nadando com golfinhos. As galinhas trabalhavam muito, sol com calor agradável. Os ovos era bem grande. Divertia-se muito Parque dos golfinhos. Toda vez que as galinhas maravilhosos que adoram brincar, elas faziam um estardalhaço incrível. São muito inteligentes. O menino achava que era de alegria toda a sua capacidade por terem criado algo novo e viveram mais. As galinhas eram muito espertas e ele corria atrás delas para brincar. Os golfinhos divertiam tão bem para as pessoas. Relógio. Eles se deixavam tocar e adoravam carregar as pessoas. Ele se esforçava muito para alcançá-las. Foi um sonho maravilhoso quando ele e seus irmãos, a senhora, montavam uma espécie de teatro no quintal. E chamavam todos os garotos da vizinhança para assistir às suas sessões e afagar seu pelo forte e suave. Ficavam um bom tempo conversando e brincando com os cães. A senhora sonhou que estava nadando com generosamente num dia de sol com calor agradável. Dedicava. Divertia-se muito com outra noite. A senhora sonhou. Eles são animais maravilhosos que adoram brincar com as pessoas. Horas massageando a vaca, inteligentes, até que ela usam toda a sua capacidade totalmente relaxada e viver o mais intensamente possível para ela. A senhora nunca imaginara que os golfinhos faziam tão bem para as pessoas. Eles se deixavam tocar e adoravam carregar as pessoas com poderosa. Foi um sonho maravilhoso e funciona o tempo. Na verdade, onde representava, ela fazia fora do fluxo natural do tempo. O que viam nas histórias em quadrinhos muito sobre um mágico famoso. Limpar e arrumar a casa. Muito felizes, divertindo as outras crianças. Muita luz. Iam para valer. Estava sempre a vida para eles era deslumbrante. A senhora percebia que à medida que o tempo ia passando, queriam que a noite passasse logo feliz. Para continuarem brincando. Cada dia, eles tinham uma energia mais enorme e inesgotável. Mudar os adultos ficavam perplexos e palhaços, com a energia e alegria dos brincando. A cidade era relativamente grande, verdade, e para eles parecia ser uma imensa metrópole. Talvez fossem fundados nos brinquedos pela leitura, talvez pelo trabalho, exploravam todos os recantos da cidade, talvez procurando descobrir todos os seus segredos pela sua alimentação natural, conhecimento era insaciável. Não sabia. Riso. O que sabia era que ela amava muito excitados
com as perspectivas de novas descobertas, a maneira como via a felicidade era o seu estado natural. Ela estava vivendo o melhor momento sempre que recorda aqueles momentos, a senhora sente a mesma energia e excitação daqueles tempos, de acordo com os seus pensamentos, de volta ao mesmo estado de espírito. Quando ela descobriu isto, foi motivo de enorme satisfação para ela. O menino gostava de assistir desenhos animados com comediantes e palhaços. Ela não cabia em menino dava gostosas gargalhadas, entender que às suas vezes até a chorar o que ela queria, ou seria o que tinha uma vida muito boa, bastava pensar que aproveitava ao máximo a vida. É um poder total. A senhora tinha vários cães, tinha certeza gostava de brincar com eles, iria viver experiências cada vez mais maravilhosas. Ficava um bom tempo não havia limite para sua realização com os cães. Eles retribuíam só que ela determinasse com toda a atenção que ela lhes essa senhora não tinha limites para o seu crescimento. A senhora sonhou que estava dando sempre banho numa vaca, se desenvolver e evoluir de todas as maneiras, até que ela estivesse totalmente relaxada. Que crescia e entendia melhor sonho fez como a vida funcionava, ela de todas as maneiras possíveis mudava seus pensamentos, seus sentimentos, quer mudar seus comportamentos e sensações, procura pensar para adaptá-los alegres e suas novas intenções e planos para o futuro. Jogar bola. Ela sabia brincar, o pensamento determina o futuro. Eram maravilhosas transformações como um mestre. Ele controlar a própria mente fosse possível. Era para ela uma coisa normal e natural. Com novas ideias. Era sua prioridade máxima. Ela mantinha o foco mental constantemente voltado para o Criador. Novas atitudes. Isso fazia toda a diferença na sua vida. Era uma vida maravilhosa e a cada dia mais maravilhosa. Pensou. Eu controlava os meus pensamentos, meus sentimentos, o tempo, minhas emoções e todas as minhas possibilidades. Eu controlava o meu futuro. Chegou o momento de me aos meus amigos e eles não acreditaram nessas histórias. Ficou profundamente fui com eles até o circo consciente e entramos na sala dos espelhos mágicos. Somos nós. Mudar é agradável. Somos nós. No lugar do espelho já não havia nada. A não ser um cartaz que dizia, somos nós. Em virtude do comportamento estranho do espelho, ele foi levado para conserto. Somos nós. 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 Quando o homem saiu do circo, percebeu que seus sentimentos tinham mudado. Todos os sentimentos desagradáveis tinham sumido. No seu lugar, sentia felicidade e bem-estar. Alguma coisa no mais profundo de si mesmo havia mudado. Ele sentia-se muito leve e feliz. Não entendia como o circo havia feito aquilo, mas era verdade. Sentia-se muito diferente. Sentia-se muito bem. Algumas transformações tinham ocorrido mesmo. Perguntava-se que novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos, novas sensações tinha aprendido. Que mensagens e sugestões aprendi e quando poderei utilizá-las? Só o seu subconsciente sabe a resposta e conduzirá você para os seus objetivos e as experiências que quer ter. Ele saberá quando utilizá-las, onde e com quem.